Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Regina, o convite. É muito exame, é exagero ou tem que fazer mesmo, doutora? Tem que fazer mesmo. Vale a pena a gente estar investindo e, na verdade, as mulheres acabam investindo mais até que os homens, né? Então, eles não vão ao médico? Não vão, é difícil eles irem ao médico e a mulher, ela acaba fazendo seu check-up e com isso a gente tem uma vida mais prolongada e mais saudável, muito, né? Mais saudável, vive bem melhor. Agora, são muitos os exames. São vários. Quais são os que são, eu não diria obrigatórios, posso falar obrigatórios? Existem uns que a gente tem que encarar como obrigatórios, sim. Então, quais são os obrigatórios e quais são os outros que a gente faz dependendo das situações? O principal... Tem uma tabela, eu acho, que fica mais fácil para visualizar, né? O principal que a gente tem que colocar como primeiro da lista é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele vai fazer um rastreio ali de câncer de colo do útero. Então, você vai colher células de dentro do colo. Até a gente tem depois uma maquetezinha ali que a gente pode ir para estar mostrando. Quero ir depois sim, doutora. Para a gente poder analisar se essas células têm ou não vestígios de ter um HPV, ou vestígios de ter um câncer de colo de útero. Então, isso vai facilitar para a gente a partir do Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau a gente pode entender que é obrigatório. Obrigatório. Tá, para o rastreio de câncer de colo de útero. E quando que eu tenho que fazer? Após a primeira relação sexual que a menina tiver com a moça, que a moça tiver, ela já começa a fazer o seu Papa Nicolau. E faz todo ela ano? Pode fazer todos os anos. Existem situações onde você acaba fazendo até a cada 6 meses, dependendo da gravidade. Outras anuais, mas que tem que fazer a sua rotina anual no ginecologista, tem. Tá, então assim, se for para fazer com mais frequência, é a partir da recomendação do ginecologista, da ginecologista. Exatamente. Perfeito. A gente faz um alerta para as pacientes irem anualmente. Tá. Tá? E a ultrassonografia pélvico e das mamas? A ultrassonografia pélvica... Pélvica é dessa parte aqui, só né? Isso, exatamente. Só a parte baixa da pelve é feito externo e a gente recomenda para as meninas que ainda não tiveram relação, porque a gente tem o transvaginal, que aí vai pegar os órgãos internos de uma visão assim, uma visão mais próxima dos órgãos, né? E você tem uns diagnósticos melhores ali com o transvaginal. Tá. Das mamas também, para meninas que ainda não tiveram relação sexual? As mamas, a gente pede geralmente para as meninas a partir de 20 anos em diante. Casos de famílias que já têm um câncer de colo ou casos de nódulos, às vezes a gente pede até um pouquinho antes. Tá, estamos falando da ultrassonografia. Ultrassonografia. E a mamografia? A mamografia, ela vai ser mais específica. Ela vai estar pensando mais ali numa prevenção de câncer de mama. Então, a gente acaba tendo que colocar os dois exames juntos, ultrassom de mama e mamografia. Ah, tá. Mas aqui a mamografia, ela parte já da idade de 40 anos em média. Tá. E serve para rastrear o câncer de mama. Esse é o objetivo. Exatamente, é o objetivo. É obrigatório fazer anual ou mudou? Tem ainda muitas controvérsias. Há muitas controvérsias e com o tempo as coisas vão cada vez modificando. Ainda bem. Mas assim, a gente percebe que tem pessoas que estão espaçando mais esses exames. Eu particularmente prefiro indicar anual. Prefere, doutora? Eu prefiro indicar anual uma mamografia a partir dos 40, porque já observei casos práticos, né, no consultório, onde a gente percebia que se dava um intervalo maior, às vezes aparecia alguma lesão. Tá. E deixava a pessoa mais preocupada e a gente também, né? Perfeito. A colposcopia e a vulvoscopia? A colposcopia e a vulvoscopia são exames que também vão ter mais a função de um rastreio de câncer de colo de útero, mas também de vagina e de vulva. Tá. Então, é um exame que vai ter uma ampliação das imagens pra gente. E você consegue visualizar melhor imagens que talvez você não visualizasse a olho nu. Mas isso é só quando o médico pede? Só quando o médico pede. A partir de alguma suspeita ou alguma coisa assim? Ele pede a partir do momento que o Papa Nicolau deu alguma alteração. Ah, tá. Ou na hora que ele está fazendo o exame especular, ele vê alguma lesão que considera importante. Tá. Ou até mesmo em situações onde você já coloca ele como rotina. Tá. Eu tenho colocado ele também como rotina anualmente no consultório. Mas também esses dois exames, colposcopia e a vulvoscopia, para mulheres que já tiveram a primeira relação sexual? Sim, então também. Isso é o básico da mulher? Esse é o básico da mulher que ela deve estar fazendo. Tá. Variando, sim, a idade de algumas pessoas. Tá. E aí nós temos outros exames que a gente pode entender como complementares. Isso.
Então a gente tem alguns exames que a gente coloca como complementares, que são os exames de sangue. Então você pode pedir um colesterol, triglicérides, para avaliar se a paciente está com uma alimentação adequada e não está aumentando a gordura no sangue. Tá. Você pode pedir a partir de 20 anos. Antes, você pede se tem algum fator de risco na família mesmo, de pessoas que tenham, né? Glicemia de jejum é aquele que a gente tem glicemia- que ficar 7, 8 horas. 8 horas em jejum para você verificar como é que está o açúcar no sangue para ver a diabetes, Tá. né? Depois, A gente tem os TSH. exames de tireoide para detectar algumas doenças tireoidianas, então o TSH e o T4 livre são os principais. Havendo alguma alteração, a gente já encaminha para o especialista, que seria o endócrino, né? Tá. E a densitometria óssea, para mulheres com mais de 65 anos. A gente pede a densitometria óssea para pacientes que já estão na menopausa, Tá. porque a menopausa ela acaba propiciando a gente ter um desgaste ósseo mais acelerado, ou até mesmo pacientes com maior idade, acima de 60, Tá. mais ou menos nessa idade. Antes não, né? Porque é um exame raro. caro, não é a densitometria? Às vezes a gente pede antes, mas depende muito do caso. Se ela Tá. tem uma mãe que tem osteoporose, tem alguma predisposição genética, se é muito Entendi. sedentária, começa a reclamar de dores na região dos ossos, aí a gente Tá. acaba... Eu achava que colesterol a gente tinha que fazer todo ano também, não, né? Pode ser feito. A gente faz uma solicitação de exames de sangue pelo menos anual. E tem alguns casos, se dá alterado, a gente faz semestral. Tá, entendi. Bom, nós temos aqui a mesa e temos mitos e verdades. Vamos ver Tá. primeiro mitos e verdades, depois a gente vê Pode ser. esse material da mesa. Pode ser. É mito ou verdade que o autoexame da mama substitui a mamografia? É mito. É mito? É mito. Não podemos deixar de fazer um exame que complementa. A mamografia tem que estar ligada ao autoexame. O autoexame, a gente... Então os dois, tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. O autoexame você pode estar fazendo embaixo do chuveiro, né? Coloca os braços para cima Isso. e vem Vamos ver então, como é o jeito certo né? de fazer, que eu acho importante. Isso Levanta mesmo. a mão. Então a gente levanta aqui o braço e aí você vem dedilhando os Assim. dedos, e isso que desce pela axila e vem... Peraí, da Você axila? pega a axila e você vem descendo e circulando a sua mama. E você vai dedilhando. Conforme você vai Procurando. fazendo, exatamente, vai procurando alguma alteração. Conforme você vai acostumando de fazer essa palpação, você vai perceber que você tem mais gordurinha ou não, Isso. que tem algumas elevações. E que aquilo... Peraí, a mama inteira, no bico? Na tudo? mama inteira. Você vai fazendo a mama inteira. Tá. Também chega no bico, você dá uma apertadinha para ver se não sai nenhuma secreção. E depois, do outro lado, a mesma situação. Você escorrega e vem dedilhando aqui a mão ao redor da mama. Todo dia, todo mês, uma vez Pode por ser semana? uma vez por semana. E de preferência não fazer no período pré-menstrual, que a mama fica mais dolorida, mais densa. Aí o autoexame ele fica mais confuso para o paciente. Mas aí o que você estava falando de tanto fazer, a gente começa a sentir... Como é a sua mama? Então você se familiariza com a mama e a partir do momento que você percebe que aquilo que você palpou é o seu normal, porque senão a gente assusta muito, fala, tô cheia de caroço. E não é, às vezes é glândula inflamada, às vezes até gordura. Então, é normal ter uns carocinhos? Tem uns carocinhos. E aí, quando você percebe algo que está diferente do habitual, você já, vou ter que ir no ginecologista, vou ter que fazer um exame específico ou de ultrassom de mamografia, ou os dois, se for necessário. Então, né? por isso que é importante fazer com frequência. Pra Com frequência. Quando tiver uma novidade, a gente saber identificar. Exatamente. Então, Tá. o autoexame é para dar um alerta, mas não substitui. não substitui. Tá? É mito ou verdade que o Papa Nicolau não detecta doenças sexualmente transmissíveis? O Papa Nicolau não detecta, então isso é uma verdade, tá? Ele vai detectar pra gente se existem algumas células alteradas que estão ali no colo do útero. Então, essas células alteradas vão determinar pra gente que ela vai para uma análise no laboratório. E aí eles vão mandar pra gente se tem uma alteração da citologia ali, das células, a ponto da gente precisar tratar essa paciente ou ter uma ideia se ela tem uma lesão pré-cancerígena ou até cancerígena. Tá. E aí, o que a gente vê também nesse Papa Nicolau? A gente vê uma candidíase, uma gardnerella, um tricomonas. Então, essas outras infecções que podem dar também ali no exame de Papa Nicolau.
Perfeito. mas não a DST. Tá. É mito ou verdade que a colposcopia e a vulvoscopia são exames que geram dor na paciente? Não, de maneira alguma. A colposcopia e a vulvoscopia, a gente vai estar fazendo, é um mito, a gente vai estar fazendo o exame a partir do aparelho colposcópio, é um aparelho que a gente usa que tem uma lente de aumento. Passa alguma coisa? Como é que é? Uma fotografia? Como é que é? É assim, a gente vai deitar para fazer o exame ginecológico normal, vamos colocar o espéculo, que depois eu vou explicar ali para vocês. Tá. E a partir disso eu tenho como se fosse uma câmera mesmo, com um aumento, com alto aumento. E aí a gente vai visualizar o colo do útero, a vulva, a vagina em maior aumento. Só visualiza ou fotografa? Nos laboratórios e tudo mais, pode ser fotografado para mandar para o médico. Como eu faço o colposcópio no meu consultório, não tem necessidade. Eu filmo, na verdade. Eu mostro a paciente exatamente o que está acontecendo ali no exame, mas eu não fotografo porque o laudo eu mesma vou dar e fica no prontuário dela. Vamos dar uma olhada? Vamos. Então, porque aqui a gente não tem noção do que está acontecendo. Então aqui a gente tem uma maquetezinha. É tamanho real? Na verdade, a parte aqui do útero, do canal vaginal, é um tamanho próximo da realidade. Então, o útero de toda mulher varia em torno desse tamanho? Esse útero é de uma pessoa, provavelmente, que não teve filho, é um útero pequeno. Esse aqui. Conforme ela tem filho, esse útero ele vai ficando maior, tá? Aqui nós vamos ter a trompa aqui. A trompa é desse tamanho? Aqui, ó. Isso. Eu achei que fosse maior. Aqui. É pequenininho, doutora. E aqui o ovário. E o ovário, ele pode ficar pequeno, mas ele também, quando a família ovula, ele aumenta de tamanho. Tá. Então, aqui seria ele em repouso. Tá. Então, aqui nós temos a região da vulva, aqui a vagina. E o que acontece? Esse aparelhinho aqui, que é o espéculo, é o que a gente vai colocar, introduzir no canal vaginal. Antes era de metal. Era de metal. E aí tinha que se esterilizar, tinha vários tamanhos também, a gente esterilizava para depois reutilizar. Hoje em dia a gente é tudo descartável. Ah, é descartável? Tudo é de acrílico? Então ele é de acrílico. Então a gente usou, descartou e pronto. Então a gente vai colocar na região aqui da vulva. Como ele é uma maquete, a gente consegue não penetrar todo, né? E aqui a gente vai girá-lo e vai abrir. Conforme ele abre, a maquete ela não consegue, mas conforme ele abre, a gente vai... roda aqui, ele abre. Isso mesmo. Tá. Aí ele vai visualizar o colo aqui dentro. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra ver pra cá. Dá, na câmera dá pra ver, Traquina. Ali, ó, dá pra ver direitinho, tá vendo? Ali por é o colo. Aqui, ó. Então é ali que você vai usar, espero que ela não escape aqui. Aqui a gente tem a espátulazinha, que é pra fazer a coleta interna lá dentro do colo. Essa coleta que eu pego, que vai ter o material aqui, o corrimento, a secreção, as células, elas vão dentro de um tubinho. Esse tubinho a gente vai mandar com um líquido. Tá vazio? Tem um líquidozinho, e aí eu faço esse movimento, deixo esse líquido ali, isso aqui eu descarto. Tá. Então, a segunda coleta eu venho, é uma escovinha cervical. E no colozinho parece do útero, escovinha de dente que a gente usa quando usa aparelho, né? E aqui, se você consegue visualizar, vai bem no buraquinho. Sim. Esse aqui vai bem no buraquinho do colo. Então aqui eu fiz a coleta mais ao redor do colo, no fundo vaginal, e esse aqui é no buraquinho. Peraí, aquele ali coleta a secreção. E esse? Isso. Esse vai coletar as célulazinhas do buraquinho do colo, do orifício. Então é outro local. Porque você pode ter lesões que podem pegar tanto o colo, a parte mais de fora, como o buraquinho. E essas lesões são importantes, essas do buraquinho. Então, você passando no buraquinho isso aqui, vai mandar as células para o laboratório e são ali que são as mais difíceis de detectar, por exemplo, uma lesão pré-cancerígena e tudo mais. O que é o Papa Nicolau? São essas duas coletas? Exatamente. São essas duas coletas, se chama Papa Nicolau. Que não digo uma cólica, mas... dá um discreto incômodo. Um incômodo, não chega a ser uma cólica. Uma dorzinha bem levinha. Que depois passa. Uma coisinha assim que depois passa. Então, isso daqui, você fez a coleta, isso aqui vai para o laboratório. Colhemos o Papa Nicolau aqui. Tira? Aí isso aqui vai... Não, eu quero ver tirar. Agora por aqui, favor. Então, aí tem a colposcopia. Não acabou. Aí vem a colposcopia. Esse aparelho que vem aqui é como se fosse uma câmera que tem uma lente. E a gente vai visualizar lá dentro, usando uns reagentes. Eu coloco um líquido lá dentro, que é o ácido acético, depois um outro escuro, que é o Lugol. E se tiver lesão, eles vão corar.
Então vai ficar ali pra gente Olha que a imagem de uma doutora. mancha, de uma ferida. E eu tendo essa imagem, por isso que eu gosto de fazer sempre, de rotina. Eu faço o papa, venho e faço a colposcopia. Toda vez? Toda vez. Porque o papa é o quê? É o material que eu estou mandando ali. São as lesões. Vai pra análise. São as células que podem ter alteração, vai para análise. E a colposcopia, eu que vou estar analisando, através do aparelho, se tem lesão. A partir do momento que eu vi que tem lesão, eu vou fazer uma biópsia nesse colo. Na mesma hora já Na coleta o mesma material? hora. E dói pegar material para coletar material para biópsia? Não, a biópsia, assim, também é uma outra coliquinha muito discreta. Colhi essa biópsia, coloco em outro vidrinho e mando para o laboratório. Tá. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Essa biópsia que eu fiz e vai para o laboratório é que vai me determinar se, porventura, aquela lesão não tem um HPV ali. E a partir disso uma possibilidade de um câncer de colo de útero. Se não se cuidar, aquilo pode levar a um câncer de colo de útero. Tá. Aí depois tira Vamos tirar o aparelhinho, né? Tiramos aqui. Isso dura em média o quê? Uns 10 minutos no máximo? Com tudo 10 minutos, né? Tá. Uma prevenção, colposcopia, tudo uns 10 minutos. Tá. Nós temos perguntas que as pessoas mandaram, a gente vai responder daqui a pouquinho. Tá ótimo. Vou conversar perguntas que as pessoas de casa mandaram. São sempre muito interessantes. A Thalita. Sempre fiz o Papa Nicolau anualmente e de 1 ano e 3 meses para o outro apareceu um câncer no colo de útero no estágio avançado. O que pode ter acontecido? Falha na coleta do exame? Os ginecologistas que me atenderam disseram que para estar nesse estágio levaria no mínimo 3 anos. Varia muito essa situação de evolução da doença, porque depende como é o caso da paciente. Se é uma paciente fumante, se é uma paciente que usava preservativo ou não. Então, você tem que analisar todo o histórico para a gente ter noção do quanto que isso poderia ser mais rápido ou não de evoluir para um câncer. Não dá para saber, doutora? Então, a gente tem, por isso que eu falo que eu fico um pouco em cima ali das minhas pacientes, num descuido mesmo, porque às vezes a gente deixa um espaço muito longo de fazer o exame de prevenção, às vezes nesse inteirinho já pode acontecer alguma coisa. E o câncer no colo do útero é uma doença preocupante, que compromete a vida ou a qualidade de vida? Compromete. É um câncer que, na maioria das vezes, como foi falado, Pela Thalita? ele assim, demora mais, né, para aparecer, para manifestar. Ele não é tão rápido, mas a gente tem também a fator genético. Então, se ela tinha alguém da família com algum problema nesse sentido, poderia até ser um pouco mais agressivo. E compromete a qualidade de vida, com certeza, né? Como que é o tratamento? Existem alguns tratamentos que você, se o câncer não for tão avançado, ela consegue retirar o colo do útero, e aí ficar só fazendo o controle para ver se não teve nenhuma metástase local. Tá. E tem casos que precisa de radioterapia, quimioterapia, mas são os casos mais avançados. Ô, Thalita, a gente está aqui torcendo por você, viu? Porque pelo que ela falou, está num estágio avançado. E não é uma coisa tão comum você já pegar, comum. Porque ela fazia exame. Vale a pena um outro diagnóstico? Então, na verdade,